Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 24 de janeiro de 2025. Caetano canta Kleber Lucas em turnê, Pastor enfrenta cancelamento, parte 3. Durante a turnê com sua irmã Maria Bethânia, que chegou a São Paulo no último sábado, Caetano Veloso tem incluído no repertório a canção Deus Cuida de Mim, composta pelo pastor e músico gospel Kleber Lucas, que enfrentou o bolsonarismo, atraindo a ira dos evangélicos radicais. O que aconteceu? Kleber Lucas, uma das maiores estrelas do gospel nacional, uniu forças com Caetano Veloso para regravar Deus Cuida de Mim. A canção recebeu o título de Cristã do Ano no Prêmio Multishow 2023, gerando controvérsia no meio evangélico devido ao posicionamento político e à colaboração com um artista de fora do segmento religioso. Nascido na favela da Coreia, em São Gonçalo, Kleber cresceu entre a fé pentecostal e as tradições do candomblé. Essa vivência moldou seu compromisso com o diálogo interreligioso e a inclusão. Ele é pastor da Igreja Batista Soul e um ativista contra o fundamentalismo religioso que domina parte das igrejas brasileiras. A regravação de Deus Cuida de Mim foi lançada em dezembro de 2022. A música foi composta por Kleber Lucas e havia sido lançada originalmente em 1999. Kleber tem mais de 30 anos de carreira e milhões de discos vendidos. Em entrevista ao Fantástico, Caetano foi questionado sobre o motivo de ter gravado a música. "Eu acho que foi Deus", respondeu. Ao receber o prêmio, Kleber defendeu a convivência harmoniosa entre diferentes crenças. "Eu sou mais um filho da favela. Muitas vezes a gente não tinha o que comer e nem onde dormir. Nesses momentos, era na Igreja Assembleia de Deus ou nos terreiros de candomblé lá da favela da Coreia onde eu nasci, em São Gonçalo onde conseguíamos ajuda." Essa música e esse momento representam a possibilidade de diferentes crenças poderem viver de forma harmoniosa e respeitosa. Kleber Lucas. Desgaste e boicote. A relação de Kleber com o meio gospel se desgastou durante a ascensão do bolsonarismo. Em 2022, ele lançou o Messias, uma música que criticava a politização da fé e denunciava privilégios fiscais a lideranças evangélicas. "Eu não vou me calar com pastores que fazem arminha com a mão", diz a canção, ecoando sua insatisfação com o uso político da religião. Por apoiar Luiz Inácio Lula da Silva e rejeitar a instrumentalização da fé, Kleber foi boicotado por pastores e perdeu convites para apresentações. "Muitos queriam que minha vida terminasse ali", ele confessou, refletindo sobre as dificuldades impostas pelo cancelamento. Após o boicote das igrejas, Kleber, que também é doutorando em História, enfrentou dificuldades financeiras e isolamento. Sem convites para eventos e com a renda afetada, ele reafirmou sua fé: "Se uma porta se fecha aqui, outras se abrem ali", afirmou em entrevista à Folha. A parceria com Caetano Veloso trouxe nova visibilidade, destacando sua mensagem de amor e reconciliação. "Foi um resgate não apenas artístico, mas espiritual", afirmou. O hinduísmo é considerado por muitos historiadores a primeira religião do mundo, tendo surgido há cerca de 4.000 anos. A sua antiguidade e o impacto que teve na história cultural e espiritual da Índia e do subcontinente indiano são alguns dos motivos que levam a esta consideração. O hinduísmo é também conhecido como Sanatana Dharma, que significa Dharma eterno. De acordo com os textos sagrados hindus, a sua origem está além da história humana. As primeiras manifestações religiosas surgiram entre os períodos Paleolítico e Neolítico, quando os primeiros grupos humanos se tornaram sedentários. As primeiras crenças religiosas estavam relacionadas com os fenômenos naturais, que eram entendidos como uma manifestação divina. A evolução das religiões foi de formas primitivas,
como o animismo, para sistemas mais complexos nas grandes civilizações. As religiões surgiram entre os períodos Paleolítico e Neolítico, quando os primeiros grupos humanos se tornaram sedentários. As primeiras manifestações religiosas estavam relacionadas aos fenômenos da natureza, que eram entendidos como uma manifestação divina. As religiões têm características comuns, como crenças doutrinárias, práticas e rituais, uma comunidade de fiéis, experiências espirituais, um código moral ou ético. Com o hinduísmo surgiu o politeísmo. Por definição, politeísmo é um sistema de crença religiosa que admite mais de um Deus. Em geral, as manifestações politeístas são acompanhadas de idolatrias, refletindo a visão fragmentária que o homem tem da vida e do mundo. A mitologia de cada povo adquire feição própria. A mitologia grega e os ensinamentos órficos de grande impacto na civilização ocidental são desenvolvidos por mestres do saber, os quais, no entanto, mantêm-se isolados das massas populares. Importa considerar que o desenvolvimento da ideia de Deus acompanha outra, a da imortalidade do ser. Desde os pródromos da civilização, a ideia da imortalidade é congênita no homem. Todas as concepções religiosas da mais remota antiguidade, se bem que embrionárias e grosseiras em suas exteriorizações, nula atestam. Entre as raças bárbaras abundaram as ideias terroristas de um Deus, cuja cólera destruidora se abrandaria à custa dos sacrifícios humanos e dos holocaustos de sangue, e, por toda parte, onde os homens primitivos deixaram os vestígios de sua passagem, vê-se o sinal de uma divindade a cuja providência e sabedoria as criaturas entregavam confiadamente os seus destinos. Merece destaque o fato de que nas religiões politeístas, do passado e do presente, exista uma hierarquia das divindades, um Deus maior e mais poderoso que governa deuses menores, em poder, inteligência e moralidade. Indica uma forma de transição do politeísmo, propriamente dito, para o monoteísmo. A palavra Deus tinha, entre os antigos, acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica, que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos. Pura questão de palavras, com a única diferença de que, na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos, sem esforço, todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita, o estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra. O monoteísmo, consequência natural, e oposta, do politeísmo, é doutrina religiosa que defende a existência de uma única divindade, culto ou adoração de um único Deus, Pai Criador Supremo. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério, impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, é a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus.
Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral, para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O monoteísmo representa o ápice da escala evolutiva religiosa da humanidade terrestre. Foi uma conquista lenta, seguida de estágios preparatórios. Assim, a ideia da existência de um único Deus, Criador Supremo, nasce no seio das próprias doutrinas politeístas. Cabe ao povo judeu o mérito da implantação do monoteísmo na terra. Dos espíritos degradados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho, dentro de seus invólucros suas concepções da verdade e da vida. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e morredoura. O monoteísmo é consolidado com os 10 mandamentos, ou decálogo, recebidos por Moisés, no Monte Sinai. O protegido de Termutis, irmã do faraó egípcio e mãe adotiva de Moisés, depois de se beneficiar com a cultura que o Egito lhe podia prodigalizar, foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, vulgarizando o monoteísmo e estabelecendo o decálogo, sob a inspiração divina, cujas determinações são até hoje a edificação basilar da religião da justiça e do direito. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo, e Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir, das sombras da terra, o seu voo divino para as luzes do céu. Independentemente das práticas indicadas pela legislação mosaica, algumas até desumanas, mas compatíveis com a mentalidade da época, Moisés teve o mérito de difundir à multidão que o seguia na árdua peregrinação no deserto, verdades espirituais acessíveis apenas aos indivíduos aceitos como iniciados nos diferentes templos religiosos do passado. O grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus, com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas. Para a compreensão geral do povo, a missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de janeiro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.